Coloca na tela para mim a matéria do Jamil, para a gente ler aqui. Eu queria trazer essa notícia aqui, que é o seguinte: o planeta contra Bolsonaro. Esse é o lema de entidades ambientalistas, cientistas e ex-juízes. Esse lema que será levado hoje ainda numa denúncia contra o presidente no Tribunal Penal Internacional por crimes contra a humanidade. Essa iniciativa é liderada pelo grupo Al-Riz, que nessa terça-feira apresenta o caso à Procuradoria da Corte, que tem a sede em Haia. É a sexta denúncia contra Bolsonaro que se conhece lá no tribunal, mas a primeira a tratar especificamente da sua política ambiental. É um processo longo, que cabe à Procuradoria avaliar se a denúncia é válida antes de abrir um processo preliminar de investigação. Então é uma denúncia, não é um processo ainda aberto. Josias, o que o Bolsonaro tem a ver com a destruição da Amazônia? A política ambiental dele tem erros mesmo? Tem erros, ela começa errada, né? Já no início, o presidente tem uma obsessão. Desde o tempo em que ele foi parlamentar, ele tem uma obsessão que é um pouco herança do regime militar, é o receio da internacionalização da Amazônia. O receio do Bolsonaro é de que as grandes potências um dia dominem a Amazônia e subvertam a soberania do Brasil sobre aquele território. Foi assim quando houve a demarcação do território Yanomami, por exemplo. Bolsonaro discursou na Câmara, dizendo que estavam preparando a internacionalização da Amazônia, quando entregaram para os índios aquele território tão grande. Então, ele, ao assumir, nomeou um ministro que era contra o meio ambiente. O Ricardo Salles era um ministro antiambiental. Ele desmontou o aparato de controle na área do meio ambiente. Desmontou, desmantelou. E, no final das contas, saiu do Ministério do Meio Ambiente pela porta dos fundos. Eu me lembro de uma primeira declaração, uma entrevista no Roda Viva, que o Ricardo Salles concedeu. Ele menosprezou a figura de Chico Mendes, que não tinha a menor importância. Ali você teve uma ideia, isso foi nos primeiros meses do governo Bolsonaro, você tinha uma ideia do desapreço do personagem pela simbologia do setor. E ele, como disse, saiu pela porta dos fundos, depois de ter sido pendurado nas manchetes, de ponta cabeça, como protagonista de um inquérito em que ele foi acusado de proteger madeireiros num esquema de exportação ilegal de toras para os Estados Unidos. Ironicamente, essa investigação foi aberta pelo Alexandre de Moraes, o canalha do Supremo Tribunal Federal, nas palavras que o Bolsonaro proferiu naquela manifestação de 7 de setembro. Depois veio a carta, mudou, não é mais canalha, é um ministro ultra preparado, né? E me lembro também de uma declaração que o Bolsonaro deu quando era parlamentar, que mostra o apreço que ele tem pelos índios, né? Ele dizia que a cavalaria brasileira foi muito incompetente. Competente mesmo tinha sido a cavalaria norte-americana, que dizimou os seus índios no passado. E hoje em dia não tem esse problema que tem no Brasil, que é índio demais. Então, este é o personagem, esse é o Bolsonaro. Então, não é que o mundo exterior queira tomar conta da Amazônia, não. O que o mundo exterior está sinalizando é o interesse para que o Brasil tome conta da Amazônia, para que o Brasil preserve esse seu patrimônio. E o Bolsonaro não conseguiu enxergar que isso pode ser monetizado, inclusive. Ele diz, a preservação no Brasil é muito grande, nenhum país pode dar lições ao Brasil nessa área. Sem querer, ele elogia gestões anteriores, que foi nas gestões anteriores que a preservação se fez sentir. Houve uma política de preservação da Amazônia. Na gestão dele, Bolsonaro, houve um desmonte. Então, tudo o que ele diz que há de preservação não é por responsabilidade dele, mas dos seus antecessores. Então, esse processo, não sei nem se vai prosperar ou não, mas que há elementos, há. E, mais uma vez, o Bolsonaro fez prova contra si mesmo.